Boa tarde a todos, caros amigos do meu canal Contar com Letras. Hoje gostaria de fazer uma reflexão um pouco solta, com várias ideias para partilhar convosco. Como é domingo, então é uma oportunidade para nós também estarmos juntos e assim fazermos alguma reflexão que nos anime na construção da vida, da nossa vida, e sermos fiéis à missão que nos está destinada ou predestinada, neste caso por Deus, pela realidade que nós assumimos, pelas escolhas que eventualmente tínhamos feito. Então, hoje fazíamos um apelo para que deixemos viver a nossa insatisfação, porque ela pode ser o motor da nossa vida. Por isso, que ninguém fique triste por estar insatisfeito, porque de facto essa insatisfação pode ser uma forma e um motor para procurar outras realidades que nos fazem felizes, que nos realizam, que nos põem depois a construir a vida. As pessoas muitas vezes não têm consciência de quando se empenham inteiramente em servir o sistema e fazem de peça útil, comprometem talvez o melhor de si próprias, porque nunca dão aso à sua criatividade, aos seus sentimentos, à sua vontade, ao seu querer. Portanto, deixam-se subjugar por uma realidade que está fora de si, que os circunda e que de facto depois os oprime. Não chegam a desfrutar do cume a que poderiam ter-se chegado. E isso é dramático. A dimensão para que foram feitas também não vai sobressair. E poderão ter uma sensação de poder, de domínio apenas, mas depois falta-lhes a dimensão da procura pessoal, de ir ao encontro. E para isso é preciso deixar crescer a árvore que está dentro de nós, alimentá-la, adubá-la, regá-la, cuidá-la, apará-la sempre que necessário, para que esse crescimento realmente se possa dar e a felicidade possa acontecer e se tornar frondoso, como se torna uma árvore frondosa, útil, ou dá flores, ou dá frutos. E uma pessoa é idêntica, uma pessoa passa por essa mesma experiência. E para isso, hoje, o Evangelho de hoje falava-nos da questão do amor. Quem me ama, dizia Jesus, ama o Pai e cumpre os mandamentos que o Pai prescreve. E quem se descobrir, de facto, nesta dimensão, poderá realizar-se, porque tem em si o alicerce da existência, que é, de facto, a dimensão do amor. Mas o amor é muito exigente. O amor é exigente porque ele é também mistério no corpo, mistério no espírito, mistério psicológico, mistério espiritual. E então é nessa conjugação dos mistérios que o amor implica que ele poderá ser verdadeiramente conjugado e praticado e vivido por cada homem, por cada mulher. O importante é que a gente realmente tenha sempre a consciência que a nossa vida é curta, mas nós ainda a encurtamos mais. Vivemos um momento a momento, e temos dificuldades em projetarmos o tempo até à nossa morte. Porque muitas vezes o medo da morte, mais cá, mais lá, isso atrofia as opções, atrofia a criatividade, o pensamento, a ação. E então, quando conseguimos viver na dimensão de uma vida inteira, é possível que as nossas relações com os outros e com o mundo mudem radicalmente. Então, eu posso ver pelo meu percurso, pelo percurso de cada pessoa que vai à conquista da sua liberdade,
uma liberdade primeiro emocional, mas integrada na vida, integrada nas circunstâncias de viver, uma liberdade vertical que nos vai aproximando das grandes lições de viver e também de morrer, porque o morrer acompanha-nos sempre. Nós vivemos, mas também morremos. Então, o mundo em que vivemos não admite que haja pessoas livres. Esta também é uma constatação. Todos estão mais ou menos condicionados e deixam-nos muito pouco espaço para usarmos a nossa liberdade. Esta também é uma realidade que nós temos que lidar no nosso dia-a-dia. E saber lidar com isso, integrar isso, é muito importante, porque o mundo não nos dá liberdade, oprime-nos. Então é preciso alargar esse espaço, e isso só se faz conseguindo de maneira indireta, diminuindo as nossas dependências. Porque quando diminuímos as nossas dependências, nós tornamos-nos livres. Vivemos a dimensão da liberdade. E só somos livres através desse despojamento. Despojamento do poder, dos bens, das necessidades, que às vezes a realidade fora de nós nos impõe, mas nós também muitas vezes criamos muitas necessidades. O Gandhi, quando morreu, deixou este espólio: uns óculos, uma tanga e umas sandálias. Por isso ele estava livre e disponível, como ninguém, para tudo, mesmo até para morrer. E muitas vezes o não estar preparado até para morrer é não estar totalmente desprendido. Por isso, um pressuposto da morte é de facto esse: desprender-se das coisas, desprender-se da realidade que deixa para trás, porque essa não nos realiza e não nos preenche. E então preenche-nos é sempre o que virá depois, é o dia de amanhã. E essa promessa está feita para amanhã e para o pós-mortem. E não se deixar, digamos, prender hoje para poder viver amanhã. Esse é um pressuposto interessante e deve ser, de facto, aquilo que nos liberta e nos faz viver, de facto, na felicidade e no querer viver também, hoje e amanhã e sempre. Ora bem, nós encontramos nesta relação dos outros, nessa base do amor, a fidelidade à liberdade, à criatividade, ao bem-estar que procuramos para nós e para toda a realidade à nossa volta. E com isso ajudamos a construir um mundo melhor. Então, nesta dimensão, eu sinto, e nós todos devemos sentir, um enorme entrenecimento pelas pessoas. Mas, algumas vezes, quando vejo a maneira como se vive dentro da pequenez das aspirações, a mesquinha intriga da comédia humana, compreendo aquele sorriso de que Deus, aquele sorriso de Deus que conta a Albert Caeiro num dos seus versos. Depois eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens, e ele sorri porque tudo é incrível. De facto, a realidade, tantas vezes à nossa volta, é tão incrível. Mas, mais do que enfurecer Deus, essa realidade faz com que Deus passe a vida a sorrir. E esse aspecto deverá ser um consolo para nós. Temos um Deus que não sabe tornar-se, digamos, irritado, não se sabe irritar, não sabe tornar-se irascível, mas pelo contrário, é um Deus que nos forma, nos informa para uma força
que nos chama para dentro de nós. Como se fosse para aí que vamos salvar a nossa própria morte. E isso é uma forma de redenção. Essa forma de busca interior, para encontrarmos dentro desse nosso interior a realidade que nos torna depois aquilo que nos faz viver bem connosco mesmos, que pode depois ajudar-nos a amar-nos de forma solidária. E amar de forma solidária é amar desinteressadamente. E nós confundimos muitas vezes a solidão com carência e dependência. A solidariedade é sempre gratuita. E solidão é outra coisa completamente distinta disto. Por isso que, de facto, neste dia, nesta hora, nesta tarde, vos tenha feito despertar para esta dimensão da interioridade, onde se descobre a liberdade, onde se descobre o caminho de Deus e o que Ele nos oferece para acreditarmos em nós, acreditarmos no mundo e acreditarmos que há, de facto, no interior de nós uma estrela que nos ilumina, que temos uma luz própria, não somos um satélite que roda à volta do que quer que seja, mas somos, de facto, essa luz que Deus acendeu para estar no mundo, para vir ao mundo, para estar no mundo, mas com um sentido muito mais lato, muito mais abrangente, que é o sentido da glória, da eternidade. Que isto nos faça felizes e que nós, com isto, saibamos também contribuir para a felicidade daqueles que estão à nossa volta.